especial, que é o culto Conquistando o Impossível Pela fé. Conquistando o Impossível pela fé. Todo Conquistando o Impossível pela fé existe um tema. É ou não? Um dia o tema é: nós vamos conquistar a organização. Aí eu ensino vocês a se organizarem, né? Nós vamos conquistar a fé, a coragem para trabalhar, a predisposição. Então sempre tem um tema do que é que você vai aprender a conquistar. Cada conquistando impossível temos um tema. Qual é o tema de hoje? Enquanto ela está tentando fazer a última tentativa, vamos fazer uma votação. Qual será o tema de hoje do Conquistando Impossível pela Fé? Alguém tem um palpite? O que você vai conquistar hoje? Sabedoria. Hã? Hoje qual é o tema? Força? Coragem? Qual é o tema? Fala aí, palpites. Sabedoria. Sabedoria? Olha! Não acredito, Brena. Errei. Errou. mas é uma boa coisa para você falar. Muito bom. Quem mais aí? Prosperidade. Gabriel, não creio. Está no espírito mesmo. Mas não é hoje. Hoje não é. Ninguém sabe, gente. Conseguiu aí, obreiro? Eu posso seguir minha vida. Vai continuar tentando. Alguém mais? Persistência. Paciência. Paciência. Peraí, paciência. Cadê os coléricos? Não, o culto não é só para os coléricos hoje. O que mais? E agora? Sobre fé. Fé. Fé já foi esses dias agora. Vai ser o Conquistando o Impossível pela Fé de hoje, vai ser tudo. Não, vai ter mais tudo. Gostou do tema? É um tema bom, é ou não é? Quer um tema melhor do que tudo? Tem tema melhor do que esse? Qual é o tema? Tudo. Poxa, pastora, mas peraí. Como que a gente consegue tudo? Como assim tudo? A palavra de Deus não fala pra gente que tudo aquilo que a gente pedir em oração, crendo que a gente receberia? Você já leu isso? Quem já leu isso? Fui eu que inventei isso? Vou botar aqui na palavra. Tudo o que você fazer o quê? Pedir em oração, você pode alcançar. Se você crer, claro. Tudo em oração você pode alcançar. E eu vou dar para você a chave para conseguir tudo. É você aprender a ter uma vida de oração. Por quê? Tudo que você pedir em oração, crendo, você recebe. Então, se você tiver uma vida de oração, você não vai só conquistar a sabedoria, a paciência, a prosperidade, a fé. Você vai conseguir conquistar tudo de bom. Você vai conseguir alcançar a sua vida se você aprender a ter uma vida de oração. Eu vou colocar um áudio, né, Beira? Um áudio dá. Um vídeo não dá, mas eu vou colocar um áudio. Mas antes, já que não está funcionando, eu vou aqui desenhar para vocês. Eu ia mostrar, né? Mas já que não está funcionando, eu vou desenhar, porque todo mundo tem isso que eu vou mostrar. Eu acho, né? Todo mundo tem cérebro aqui, alguém não? Todo mundo tem cérebro, alguém não? Todos têm, todos? Quase todos? Tem gente que parece que não, mas todos têm. Você vai entender porque tem gente que parece que não. Mas eu te garanto que todos têm. E o nosso cérebro, já que não tem imagem, nosso cérebro que está aqui dentro, ele é
principais áreas, 4 partes diferentes. E eu quero falar de forma específica sobre uma área do nosso cérebro, porque cada área tem uma função. Tem uma que tem a função aqui, pertinho aqui, do ouvido, né, da audição, outra tem a função da visão. Eu estava olhando cada função, mas eu quero falar da maior das 4, a área principal das 4, que é a parte que fica aqui na frente, ó, tá vendo aqui, ó? Nosso cérebro, aqui na frente, tem um pedaço que chama lobo central, aqui, ó. E o lobo pré-frontal, que é o pedacinho que vem, que fica aqui na frente, aqui, ó, bem na testa, sabe? É um pedaço do nosso cérebro que foi muito estudado, esse lobo pré-frontal. Ele foi muito estudado, essa parte da frente do lobo. Entendeu? Tem o lobo, essa parte aqui da frente. Então, os estudiosos estudaram muito. Por que eu estou trazendo para vocês algo sobre ciência? Eu estou dizendo para vocês porque um dia desses eu tive um mal-estar, eu fui no médico. E aí, quando eu cheguei no médico, a médica puxou lá minha ficha, né, no hospital, e ela viu que eu havia tido câncer, né? E aí ela puxou e ela falou: ah, você é paciente com câncer, né? E aí eu falei para ela: eu estou curada. E aí ela falou: ah, sim. Eu falei: os médicos não acreditam, a ciência não acredita, mas eu creio que isso é o suficiente. Aí ela me levantou um ponto. Ela falou assim: ó, você pode mudar esse tipo de visão? De que os médicos não acreditam em Deus, na fé, no poder da fé? Porque isso é muito antigo. Realmente não. Os médicos, a ciência era contra, né? Eles eram opostos, a ciência e Deus. Então, realmente, por muito tempo, a oração, a fé era tida pelos médicos como um sarro, sabe? Ah, tá bom, a senhora crê. Só que o tempo foi passando e foi vindo estudos. Estudos para provar que a fé, que a oração não funciona. Eles fizeram estudos não para provar que funciona. Eles fizeram estudos para provar que não funciona. Veja o objetivo de estudar. Então, foram feitos estudos, tomografias com pacientes para provar que não funciona. Só que aconteceu um probleminha no meio do caminho. Sabe qual que é o probleminha? É o quê? Descobriram que funciona. Então, a médica falou lá para mim assim, falou: hoje, quando o paciente tem fé, a gente já sabe que a chance de cura dele é anos-luz maior do que as pessoas que não têm fé, que não oram, que não acreditam. A gente já está definido. A ciência já entendeu, os médicos já compreenderam. Mas quando a gente ora, acontece uma coisa muito interessante no nosso lobo pré-frontal, que é essa parte aqui. Acontece algo muito interessante. Um médico, eu quero colocar, dá para colocar o áudio pelo menos? Eu vou colocar um trecho de uma entrevista desse médico. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ele fala do lobo pré-frontal. E aí eu vou explicar para vocês algumas coisas. Como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Vocês entenderam? O lobo pré-frontal, ele é o lobo da decisão. Mas isso é só uma das coisas. Porque, na verdade, esse é o lobo que faz a gente, é a parte, né, do cérebro que faz a gente tomar as decisões corretas, que faz a gente fazer as coisas certas. Eu vou pegar uma colinha. Ah, está funcionando. Ô, Jesus! Não.
Enganou, hein? Não. Ó, só para você ter uma ideia. Ó, as funções do lobo pré-frontal. É responsável por planejar, organizar, tá? É aqui que fica a nossa capacidade de fazer, né? Pensar o que a gente vai, ações que a gente vai tomar futuras, por isso que ele falou que é o lobo da decisão. Estabelecer meta, organizar. Eu até coloquei uma toalhinha aqui para se eu esquecer a minha vida. Ó, tomada de decisão, avaliação de consequências, né? Escolhas racionais. Decisão tomada com base na lógica, valores, esse controle, né? Autocontrole, é tudo aqui, ó, tudo esse pedaço do cérebro, olha só. Memória, manter, né, as informações temporárias, atenção, concentração, foco, tudo é graças a essa parte, esse lobo pré-frontal. Regulação emocional, se você é uma pessoa equilibrada ou desequilibrada, tem a ver com o lobo pré-frontal, como que está a saúde dele, né? O gerenciamento de emoções, empatia, gratidão, todas essas atitudes, esses sentimentos que você vai ter, essas atitudes, é gerada sempre aqui, o comportamento social, moral, capacidade de entender as normas sociais, interações. Ele até deu um exemplo, porque o médico, é muito longo essa entrevista, né? E ele deu até um exemplo, né? Que o filho dele, ele estava no elevador e entrou uma pessoa, por exemplo, sem braço. O filho dele já olhou ali, ele segurando o filho. E o filho olha, o que o filho faz? Ô pai, por que ela não tem braço? Por que você não tem braço, moça? A criança pergunta. Por quê? Porque só depois dos 20 anos que você vai estar com o lobo pré-frontal já formado. Por isso que adolescente não tem filtro. Por isso que criança não tem filtro. Adolescente toma atitude tudo errada. Você que era adolescente fala assim, mano, não acredito nas coisas que eu fazia de adolescente. Como eu era burro, é porque na verdade não estava desenvolvido essa parte. Essa parte não estava do pessoal que tem raiva das suas atitudes da adolescência, né? Essa adolescência acha que você é o dono do negócio. Sabe nada, não está formado aqui. Por isso que toma atitude errada, não sabe tomar decisão. Porque o lobo pré-frontal, ele é responsável por tomar as decisões corretas, pelo bom senso, o filtro. Sabe o filtro? O filtro está aqui, ó. E aí esse médico estudando descobriu que tem um jeito dessa parte da gente se desenvolver, que é orar com oração. Então você entendeu toda a importância? Só para você entender o que ele está falando, porque ele fala de forma muito técnica e eu fui olhar o significado de cada coisa. Mas você conseguiu compreender? Põe para mim, Obreira, por favor. Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho. Ele abre o olho, ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Fantástico. Então, eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão,
aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, né? Rapaz, aqui o negócio eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Né? Doutor, pergunta. Outra coisa, ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Tá de brincadeira. Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Né? Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. E aí, ó, um parênteses aqui agora fala do pastor, né? Fala aí, pastor. Dica pra você, ó, você quer tomar decisões mais sábias da sua vida, para de ficar agindo sozinho, pede direção de Deus, ore a Deus, vai aumentar a sua capacidade de raciocínio. Fantástico isso aqui. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu tô te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né? Então, ó, até você que é ateu, que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser ateu. Ou seja, quem é ateu é porque tem o cérebro atrofiado. Porque se você treinar a orar, eu falo para os adolescentes, não tenho vontade de orar. Eu falo, ora sem bom treino. Porque uma hora você vai se acostumar a orar, você vai ter a sua parte espiritual com Deus, se aproximar dele, milagres vão acontecer. E isso é benefício para você, porque você fica mais inteiro. Gente, você viu o exemplo que ele deu? Se o ateu começar a orar, ele vai ficar o quê? Vai hipertrofiar, ou seja, vai crescer a massa cinzenta, ele vai estar mais inteligente e vai deixar de ser ateu. Olha que coisa. Quer dizer, olha só o poder da oração visto da forma da ciência. Fica bem aqui na frente, ó, tá vendo agora? Que bom que funcionou. Então, ó, fica bem aqui na frente essa parte. E aí ele fala, né? Quando colocou o pessoal ali para fazer a ressonância, quando ele punha algo para ouvir, a parte da audição, lembra que eu falei que era 4 pedaços importantes no cérebro? A parte da audição mostrava ali o brilho, né? Mostrava ali que estava tendo a circulação ali, o sangue e tudo mais. Na hora que ele abriu os olhos, mostrava alguma coisa, brilhava e saía. Quando falava disso agora a hora, a parte da inteligência desenvolvia. Quer dizer, a pessoa que ora, ela tem inteligência para tomar decisões. Isso visto de forma científica. A gente de fato sabe, né, que a oração é o nosso ponto de comunhão com Deus, é o nosso ponto de contato com Deus. Deus não tem WhatsApp, mas Ele tem orar. A oração é o ponto que a gente liga a Deus. Quero falar com Deus? Vou mandar uma mensagem para Deus. Opa, qual é a mensagem? Como que eu faço? Orando. Já foi constatado cientificamente que a oração, ela transforma vidas. E eu quero então colocar aqui para vocês as 5 tipos de oração, tá? Existem 5 tipos de oração. E eu gostaria que você aprendesse
todos eles, para que você fizesse, né, uso dessa maravilhosa, né, da maravilha. Você vai ficar mais inteligente, ainda ser abençoado, ainda se aproximar mais de Deus. É só benefício. Para conquistar tudo, Deus já sabia lá atrás. Esse mesmo médico falou. É engraçado que os livros, né, que estudam a mente, né, de 20 anos atrás, já não estão mais em uso, já foram ultrapassados. E a Bíblia, de tantos anos, não ultrapassa. Deus já sabia. Tudo que você pedir em oração, você é capaz de conquistar. E o primeiro tipo de oração que existe é a oração da confissão. É o primeiro tipo de oração que você precisa aprender. Primeiro tipo de oração. Como assim, pastora? Confissão. A palavra de Deus fala assim em João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A oração da confissão é a oração do arrependimento. Então, o primeiro tipo de oração que você precisa aprender na sua vida é essa. Essa foi a primeira oração que eu aprendi quando eu cheguei na igreja. Porque quando eu cheguei na igreja, eu ouvi uma mensagem que Jesus podia transformar a minha vida, que estava uma porcaria. E eu ouvi a mensagem de que existe saída, existe uma transformação, mas você tem que abrir o seu coração, se entregar para Ele, abandonar os seus erros, os seus pecados. Então, a primeira oração que eu aprendi foi essa, a oração que eu devo chegar, e foi o que eu vim chegar ao Senhor. Senhor, eu estou fazendo assim, está tudo errado. Eu tomei tais atitudes, fiz tais coisas, fiz escolhas assim. Para fazer oração de confissão, precisa ter humildade. Se você não tem humildade, você consegue fazer oração de confissão? Não, você não acha. Se você não acha que você é errado, você vai pedir perdão por uma coisa que você não acha que é errado? Você só pede perdão por aquilo que você tem consciência do erro. Então, primeiro ponto, você precisa trabalhar o seu ego, derrubar o seu ego, para que a humildade possa crescer e você fazer a oração. Então, você derruba o ego e faz crescer a humildade. E aí você vai fazer a oração da confissão. Essa oração é a oração de quando a gente senta para bater um papo com Deus. Oração de bate-papo. Tem gente que fala que sem orar, tem que dizer, você vai aprender 5 formas. Essa é só a primeira. Você vai bater papo com Deus. Deus, minha vida está assim. Tudo errado. Me perdoa. Me ajuda a mudar. Essa é a oração da confissão. Então, se você está aqui hoje e a sua vida está toda errada, você falhou, não está do jeito que Deus queria que tivesse, Deus sonhou que a sua vida fosse uma bênção. Se não está do jeito como Deus sonhou, você vai ter que fazer essa oração da confissão, confessar os seus pecados a Deus, pedir perdão. E pedindo perdão, o que o papai é? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo mal, de toda injustiça. Ele vai nos limpar, nos purificar. Então, se você confessa os seus pecados e se arrepende, Ele te dá força para te limpar, te transformar. Ele te transforma. Ele te dá força para você não cometer as mesmas coisas que você estava cometendo, mas você tem que querer, porque é sempre o 50% do Senhor e sempre o nosso 50%. O nosso relacionamento com Deus é um casamento, uma aliança. O casamento é assim. Não é 50% marido e 50% esposa? Se for 100% um ou outro, está errado, não é? E com Deus é a mesma coisa. Então, se é 50% a nossa parte, 50% a parte de Deus, nós vamos orar, vamos confessar os nossos pecados e vamos decidir, já que quando a gente ora, a gente está alimentando aqui, estimulando o nosso lobo pré-frontal a ficar inteligente, a tomar as decisões certas. Nós vamos decidir certo,
vamos fazer as escolhas certas, com a força que vai vir de Deus. Amém, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Conseguiu entender ou está difícil? Deu para entender? 2. Qual o segundo tipo? Petição. Petição. O que é petição? Quem aqui já precisou de um favor de Deus? Eu preciso todo dia. Todo dia eu estou pedindo alguma coisa. Eu sou filha midona, mas o papai falou, pede o que quiser. Então eu não peço. Tem autorização do pai. Se ele falou, pode pedir o que você quiser para eu te dar, então vamos fazer, vamos pedir. E aqui é quando você faz a sua oração pedindo a Deus sobre a sua vida, sobre o que você precisa alcançar, sobre o que você precisa ser transformado, sobre aonde você precisa que Ele coloque as mãos. E a palavra de Deus fala assim, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Já começa falando da ansiedade. Porque quando a gente tem um problema para resolver, o que bate? Ansiedade. A gente quer que as coisas funcionem no nosso tempo, no nosso jeito. Às vezes a gente quer bater o pé, a gente quer. Então a palavra já começa falando pra gente, segura essa ansiedade. Fala aí para o seu lado, segura essa ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a oração da petição é isso. Quando você pede para Deus alguma coisa, e acredite, você pode pedir o que você quiser. Se você pode pedir o que você quiser, pare de pedir coisas bobas. Comece a pensar no que é importante. Um dia Deus se alegrou de Salomão, que pediu saber do... Deus deu sabedoria? Deus deu mais sabedoria, a maior sabedoria que existe na terra. Mas lembra que é 50% de cada? Deus fez a parte dele, deu toda a sabedoria ali para Salomão. O que Salomão pegou e fez? A sabedoria? Nada. Porque precisava dos outros 50% para acontecer. Salomão tinha que querer usar a sabedoria que Deus deu. Porque Deus deu. Mas Salomão escolhia onde ele queria usar a sabedoria. Nessa área ele usa a sabedoria, na outra área ele finge que nada está acontecendo. E aí está errado. Meu amado, quando você for pedir coisas a Deus, essas coisas que Deus, e somente Deus pode te dar. Você pode pedir isso. Esteja disposto a usar aquilo que Ele te dá. Como eu falei no dia de Pentecoste, não adianta você pedir dons maravilhosos, porque se você não usa nem aquilo que você tem, você quer mais para quê? Deus te dá dons, você não usa para Ele. Então, tudo que você pedir na sua vida, Deus, Ele vai te ouvir. E Ele sabe o que é melhor para você. Ele vai preparar o melhor, no tempo certo, da forma certa. Essa é a parte de Deus. Saber o tempo certo para te abençoar, a forma certa para te abençoar. Às vezes você pede um X e Ele te dá 2X. Porque 2X é melhor do que um X. Você entende? Deus sabe. Essa é a parte de Deus. A sua parte é orar, crer, se manter na fé, para que as suas orações passem por teto. Senão a sua oração só vai servir para trabalhar os seus cérebros, não vai passar no teto. Aí quando você ficar inteligente, aí passa. Porque aí você vai entender que você precisa de Deus. Amém, pessoal? Então, petição. Então, aprender a pedir. Todo mundo aprendeu a pedir. Eu preciso tomar uma decisão. Pede para Deus a direção. Deus, como eu vou fazer? Como eu faço isso? Pede para Deus. Tudo. Vai começar o seu dia? Pede para Deus. Meu Deus, abençoa o meu dia. Você trabalha com o quê? Meu Deus,
me protege no meu trabalho, ou envia cliente no meu trabalho. Abençoa, me protege do mal, me livra do mal, abençoa o meu trabalho. Você já vai entregar para Deus o seu dia logo cedo. Logo cedo, você já vai falar para Deus, pedir para Ele as coisas que só Ele pode te oferecer. Proteção, só Ele pode te oferecer. O homem pode te oferecer proteção? Não. Não pode. Olha como estão as coisas. O homem não pode nos oferecer aquilo que só Deus tem para nos oferecer, que é impossível da gente ter. Pode pedir para Ele. Não pede só coisas possíveis. Peça também o impossível. Para de ficar pedindo só coisas possíveis. Tem gente que ela coloca um limite para Deus. Vou colocar um limite em Deus. Eu vou pedir tal coisa porque é isso que Deus pode me dar. Se você coloca um limite, você não vai passar dali. Mas se você aprender a pedir o possível e o impossível, você vai ver milagre acontecendo. Amém, pessoal? Você vai conquistar tudo. Lembra do tudo? Qual é o tema de hoje? Tudo. Terceiro tipo. Terceiro tipo de oração é o quê? Gratidão. Porque se a gente pede, a gente também tem que aprender a agradecer. Aí é onde mata. Porque as pessoas têm uma mania de pedir, Deus dá, e ela o quê? Não agradece. São poucos os que agradecem. São poucos os que voltam para agradecer, os que se lembram do que pediram. Tem gente que está acostumada só a receber. A pessoa é assim na vida. Quando alguém, o ser humano faz algo para ela, a pessoa nem agradece o que o ser humano faz, quanto mais a Deus. Mas nem o ser humano dela que está aqui do lado, quanto mais a Deus, que ela não enxerga, se ela não for grata, se ela não aprender a ser gratidão em todo momento, todo tempo, se ela não aprender a olhar Deus nos detalhes. Aprenda a olhar Deus nos detalhes. Poxa, olha o que você está fazendo. Para de ficar só reclamando do que você ainda não tem e comece a agradecer por aquilo que você tem enquanto você ora pedindo aquilo que você ainda não tem. Amém, pessoal? Essa gratidão é importante. Se você não for uma pessoa grata na sua vida, comece a treinar a gratidão. Comece a treinar a falar obrigado, a agradecer, a reconhecer até do seu lado os pequenos gestos das pessoas. Os pequenos atos das pessoas de amor, começa a agradecer, treina aqui, ó, para você mudar o teu coração e poder ser grato a Deus. Você tem muito mais motivo para agradecer do que para pedir, do que para chorar, mas às vezes você não enxerga assim. Às vezes você não vê desse jeito. Você precisa ver. Amém, pessoal? Você tem que olhar dessa forma. A palavra de Deus fala, vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Agradecer é importante. Atribuir a vitória que você teve ao nome do Senhor é importante. É importante você atribuir a vitória que você teve ao nome do Senhor, porque você pediu para Ele. Foi para Ele que você pediu. Então, atribua a Ele, porque quando você fica tentando vencer na força do seu braço, só dá errado. Aí você vem para a igreja, aprende a orar, Deus começa a transformar a sua vida. Eu já vi gente que teve a vida transformada e depois se achou autossuficiente. Agora eu preciso mais de Deus. Tem sempre aquela história do dízimo, né, que a gente conta desde sempre. Eu ouvi um pastor contando lá no fundo, a gente sempre acaba falando, né? Mas isso é uma realidade. O homem ganhava R$100, então foi fácil, por exemplo, ele aprender a ser dizimista. Porque quanto que é 10% de R$100? 10, ele tirava R$10.
E aí, ele aprendeu a ser feliz. Ah, Deus me deu esse 100, eu sou grato. Toma, Senhor, dízimo. Devolvendo, não é dando. Ninguém dá dízimo aqui. A gente devolve. É dele, né? Você só dá o que é teu. Aí oferta você dá. Sabe o que você dá? Oferta. Dízimo você não dá. Dízimo você dê. Porque não é teu. Se você usa a palavra de Deus, te chama de ladrão. Porque é dele. É para a casa do Senhor. Não é isso? E aí a pessoa, é fácil ela dar os 10 reais lá, porque Deus abençoou ela com 100. Ela continua trabalhando, Deus abençoou ela com 500. Pô, tem que dar 50. 50 já é mais do que 10, né? Mas tá bom, vai. Aí Deus abençoou com 1000. Agora eu tenho que dar o quê? 100. Pô, mas 100 eu já daria para comprar, fazer o churrasco. Peraí, o que daria para comprar com 100? Deixa eu ver. A pessoa já começa a fazer cálculos com dinheiro que nem é dela. Aí Deus vai lá, fez uma pessoa, explodiu. 10 mil, agora tem que dar um dízimo de 1000. Aí o que a pessoa faz? Agora eu vou sair da igreja. Porque 1000 é muito. A visão da pessoa está sempre na parte de Deus e nunca na parte que Deus deixou para ela. E aí o pastor falou assim, não tem problema, a gente resolve. É um problema, você dá 1000, a gente resolve agora. Vamos orar para você colocar em ação. A gente resolve. Eu falo isso para você porque as pessoas, elas estão acostumadas a ser gratas. Ela acha que os outros têm obrigação de fazer as coisas para elas. Os adolescentes que não têm o lobo pré-frontal pronto, já, né, ali desenvolvido, eles não falam assim, meu pai que me cria, quem mandou me fazer. É obrigação mesmo de cuidar de mim. É obrigação de não sei o quê, porque é burro. Porque não está desenvolvido. Mas você não pode, com a idade que você tem de 20, 30 anos, continuar com a sua mente sem estar desenvolvida, achando que as pessoas têm obrigação de fazer as coisas para vocês. Ninguém tem, meu amado. Principalmente Deus. Que obrigação Deus tem conosco? Nenhuma. Nenhuma obrigação. Se você tem um filho e esse filho cresce e não te considera mais, não vai considerar você mais pai, você vive chamando, falando para ele que você ama, que você quer o bem para ele, ele começa a fazer um monte de coisa errada, começa a virar as costas, começa, sabe, a querer estar longe, começa a não querer mais saber de você, só te dar dor de cabeça, você vai largar a mão, porque você é humano. Deus não largou a gente de mão. Mesmo a gente sendo esse filho rebelde em muitas situações, Deus não largou a gente de mão. Porque Ele não é humano. Ele é Deus. Ele nos abençoa não porque Ele tem obrigações para conosco. Ele nos abençoa porque Ele não desiste de nós. Ele é Pai. Papai não desiste de você, viu? Ele não desiste. Sabe quando você acha que você é incapaz? Papai sabe que você é. Então, foca. Comece a ser grato a esse Deus que quer te abençoar e que te abençoa, que quer fazer coisas grandiosas na sua vida, não porque Ele tem nenhuma obrigação com você, mas porque Ele te ama. Ele te ama. O amor dele é incondicional. Então, por isso, porque Ele te ama, é que Ele te faz tudo. E porque você ama Ele, é que você precisa, no mínimo, agradecer. Amém? Então aprenda a fazer oração de agradecimento. Aprenda a brindar a Deus no nome do Senhor. Aprenda a atribuir a sua vitória a Deus. Amém, pessoal? Próximo tipo de oração? Adoração. Adorador. Fala aí.
presença de Deus para dizer o quanto a gente ama, a dizer o quanto Ele é importante, para elogiar Ele. São orações diferentes, você consegue entender? Você consegue numa única oração fazer os 5 tipos de oração, mas cada tipo de oração é para uma coisa. Cada tipo de oração, a oração da confissão é para você se arrepender dos pecados e ser perdoado dos seus pecados. A oração da petição é para você pedir para Ele te ajudar, te dar vitória, te dar conquista, pedir sabedoria, pedir coragem, força e tudo mais. E a oração aqui, né, a oração da gratidão é para a gente agradecer por tudo aquilo que a gente pede, e até coisas que a gente não pede, Ele nos acrescenta. E agora, a oração da adoração, que é quando a gente vai se derramar, dizer quanto a gente ama, é quando a gente se rasga. Senhor, eu te amo tanto, que eu quero ser um com o Senhor. Olha só, eu quero estar, essa é a aliança, quando você escolhe, sabe? Eu quero estar com o Senhor, ter o seu Espírito em mim, e eu estarei em ti. Você entendeu? Que é como um casamento? No caso ali, nesse casamento espiritual, é a gente estando em Deus, Deus em nós. E a adoração é muito importante. Se você não adora, você não passa, sabe? Você vai ser sempre raso, porque você ora para pedir coisas, para pedir conquistas. Mas a adoração, ela te faz sentir o fogo do Espírito. Ela te faz sentir a presença de Deus abundante. Quando você sente a presença de Deus assim, ó, abundar. Quem estava aqui no Pentecoste? Sabe essa presença, sabe, que transborda? Essa presença acontece quando você busca essa presença. Essa presença só pode ser alcançada com adoração. Mas não é qualquer adoração. Essa adoração precisa ser verdadeira. Esse é o segredo. Porque Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então você adora de forma espiritual, com o seu espírito, não é algo carnal. Adoração é algo que é totalmente espiritual. Não adianta você falar, vou adorar o Senhor. Não, você tem que conectar o seu espírito com Deus, sabe? É você ligar. Vou ligar o meu espírito no Senhor. Apertar o botão da conexão. Sabe quando a internet está ruim? Quem já tentou acessar a internet e não ia? Quem já? Uma raiva, né? Você tentou acessar e não ia? Engraçado que para a internet você dá um jeito, né? Você tenta até conseguir. Agora, para se conectar com Deus, você tenta. Às vezes você não conseguiu porque você ainda é novo na fé, não sabe orar muito bem, ainda não tem tanta experiência com Deus. Você tenta se conectar, não consegui, não vou mais fazer. A internet você tenta até conseguir. Com Deus as pessoas não tentam até conseguir. Ela tenta só para falar assim, eu tentei. Eu tentei, não deu certo. Tentei ser de Deus, tentei estar na fé. Não deu certo. Pare de tentar só para mostrar que você tentou e foi derrotado. Que você é uma vítima. Tenta para conseguir. Tenta para fazer acontecer. Amém, pessoal? É muito importante você entender que a adoração envolve verdade. Você vai ter que ser um cristão verdadeiro. Diferente do exemplo ali que ele deu da oração, que até uma pessoa que não crê, mas que começa a orar, vai desenvolver para no futuro, né? Ser inteligente. Toda ela inteligente não vai fazer só bem para o cérebro, né? Ela vai passar do teto a oração, enfim.
Mas diferente disso, você tem que entender que a adoração, orar qualquer um ora, viu? Mas a adoração que agrada ao Senhor, somente aqueles que têm a vida derramada, convertido. Você está entendendo? Porque Deus não vai fazer aliança com um homem que aqui na igreja busca Ele lá fora vivendo pecado. Você já tem que ter passado pelo processo. A adoração é isso, é verdade. E no final dos tempos, a palavra de Deus fala que vai ter muitos falsos profetas, muitos falsos cristãos. Aqui, ele procura os verdadeiros. Ele fala que ele procura os verdadeiros. Mas a palavra de Deus também fala que haverão muitos falsos no final dos tempos. Gente, a gente está diante de uma guerra. Essa noite foi declarada uma guerra mundial. Quando os Estados Unidos foi lá, bombardeou lá os caras que estavam deitando e rolando, querendo destruir o mundo todo. Né? Sim, Irã. E ali ele fez tudo aquilo. Agora já começa a se envolver. Outros começam a se envolver. Você consegue entender? Gente, pelo amor de Deus. O final dos tempos está aí. Jesus está às portas. Sabe quem vai subir, vai ser salvo? Quem for verdadeiro. O que vai ter de cristão ficando quando Jesus vir? Porque os cristãos que vão subir com o Senhor são os cristãos de ver. Não é o cristão que frequenta igreja. Não é cristão que frequenta igreja. Frequentador de igreja hoje é chamado de cristão, mas não por Deus. Cristão é aquele que imita Cristo. Pequeno Cristo, o significado. Você imita o Cristo. É isso que Jesus veio nos ensinar. Como devemos agir. Você só vai ser um cristão de verdade se você imitar Jesus. Começar a se esforçar em ser como a Cristo. Ter atitudes certas, sabe? Tomar as decisões certas, fazer as coisas certas. Porque isso aqui, vai ditar o final dos tempos. Quem é de verdade vai subir. Quem não é, vai ficar. Jesus está à porta. Aí, essas guerras só mostram aquilo que a Bíblia já tinha falado para a gente, já que ia acontecer. Então, é hora da gente estar em adoração. E não você ser a pessoa que no final dos tempos vai ter o teu amor frio. Porque a Bíblia também fala que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriariam. Uma coisa eu coloquei no meu coração. Eu não vou ser parte do quase todos. Quem está comigo? Você vai fazer parte do quase todos? Que vai se esfriar? Pessoas que um dia viveram maravilhosas experiências com Deus, para hoje ter uma vida fria, que não ora, que não busca, que não quer saber de nada. E do mesmo jeito que quando você ora, você está ali, fazendo o seu cérebro crescer, passar ali pela hipertrofia, né, que ele fala, crescer, a inteligência cresce, tudo cresce, foco, tudo. Do mesmo jeito, você, se não usa, se não ora, você vai ficando cada vez mais puro, sabe? Por isso que na semana que vem eu vou continuar essa pregação. Porque aqui, hoje, especificamente, eu estou falando sobre aquilo que te faz conquistar tudo. Mas existe um contrário disso. O que acontece no oposto? Que coisas me faz ter o meu cérebro ali atrofiado? O que me faz? Isso é para o próximo. Hoje a gente vai continuar aqui, Quinto e último tipo de oração é o quê? Intercessão. E a palavra de Deus fala: orem uns pelos outros para serem curados.
A oração de um justo é poderosa e eficaz. A intercessão, ela é muito importante. A intercessão é quando a gente ora, mas não é por nós. Quando a gente dedica o nosso tempo de falar com Deus em prol de alguém. Ah, esse cara não tem mais jeito. Não. É quem eu vou continuar orando. Lembra que aquele médico estava falando sobre as orações? Pois é. Antigamente, a ciência falava que a oração funcionava, porque isso é um fato, né? Funciona mesmo, já foi comprovado. Mas ela falava que isso era um efeito placebo, tipo, a pessoa acredita, então se o psicológico dela visualiza uma força positiva, ela acredita que aquilo acontece. Então eles tinham essa visão. Mas aí foi feito outro estudo. Aí deixou eles mais crentes do que nunca. Coloca para mim. A oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela, né? Os estudos eles não vieram para comprovar a oração, eles vieram pelo contrário, e eles se surpreenderam. Por quê? Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde, isso não é mais discussão na medicina. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter no coma, inclusive. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele? Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1000 pacientes, você ter melhora muito maior, eu digo muito maior, no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Né? É mais sangue pro lobo para falar, não, ele está em coma. É placebo? Não, ele está em coma. Mas oraram por eles. Então é por isso que aquilo que o senhor falou na live, e eu sempre guardo comigo, poxa, aquele cara ali está perdido, eu não vou nem mais orar por ele porque ele está perdido. E o senhor falou uma coisa sensacional. Não, tem que orar por ele sim, porque na oração por ele, que o Espírito Santo chega mais perto. Ele consegue tocar, então é ele que precisa de mais oração, né? Então a oração de terceiros comprovadamente também te ajuda. Gente, olha que coisa. Já eles falaram, pronto. Tá, a oração funciona, ok. Mas ainda não existia a certeza ali de que era o mover de Deus, né? Porque na cabeça deles, eles achavam que você mandou a mensagem para o seu psicológico, seu cérebro é inteligente, ele acreditou, ok. Mas e agora? Com mais de 1000, eles pegaram e separaram ali os grupos. E aí, esse grupo aqui vai receber oração. Esse não. Só que eles estavam em coma. Eles sabiam que alguém estava orando por eles? Pelo que ele falou, não sabia nem que estava vivo. Eles estavam em coma, apagados. E agora? E agora? Até então, o estudo do pré-frontal, ok, saiu, porque faz, né? A pessoa fica mais inteligente e tal, e agora? Eles estavam ali, a vida deles melhorou porque eles tiveram ali mais circulação ali, ou desenvolveram o lobo pré-central. Não foi eles. Pré-frontal, né? Não foi eles. Foram outras pessoas que oraram. E aí, essas pessoas orando aqui, o grupo que tinha as pessoas com oração melhoraram, na sua grande maioria, significativamente, assim, foi comprovado, as pessoas sararam.
Porque tinham pessoas orando por ela. Diferente do grupo em que não tinha pessoas orando. Gente, existe uma dúvida do agir de Deus, mas nem na ciência não existe, existe no coração de muitos que se dizem cristãos. Eu assisti um filme, quem puder assistir, chama Fé no Impossível. Para o Impossível. Fé para o Impossível. Conta a história, né, de um casal de missionários e que a esposa, a pastora ali, ela foi atingida com pancadas muito fortes mesmo, estouraram na cabeça da mulher, estourou de afundar. Eu estava, inclusive, vendo eu assisti o filme, né, mas eu fui olhar a mulher, né, verdadeira, como ela ficou com um buraco, afundada na cabeça, sabe? Porque afundou, estouraram a cabeça dela, e ali os médicos falaram que ela não ia ter vida. E aí ele começa uma grande corrente, né, pelos locais onde eles tinham passado, começa a colocar, fazer vídeos, postar na internet, levanta uma corrente, e aquela mulher, né, ela começa a ter uma melhora que os médicos pegam e falam para ela, não pode ser, não tem como, ela vai morrer mesmo, não tem jeito. Mas existe ali uma transformação através da oração. Assistam, que é bem interessante esse filme. Está onde, Gabriel? Na Netflix? Está na Netflix. Mas eu vi no YouTube hoje, também tinha. Tem no YouTube também. Quem tem Netflix, tem no YouTube também. Muito importante. Vou ver se eu coloco até no grupo da igreja. Assista, porque ativa a nossa fé, no sentido de, poxa, às vezes a gente pensa, pô, a minha oração, a pessoa tem que querer. Claro que a pessoa tem que querer. Mas no caso de uma pessoa, por exemplo, que está em coma, uma pessoa que não tem o direito ali, nem a condição de querer, a fé do outro ali, ó, serviu totalmente para levantar aquela pessoa. Aconteceu com um jogador de futebol também. Adolescente. Pega o microfone, pega o microfone. Aconteceu essa semana, passou até no Fantástico, no domingo passado. Tá ouvindo, gente? Um adolescente que joga futebol teve um acidente de carro e sofreu traumatismo craniano. A família dele juntou a igreja em oração e ele praticamente ressuscitou. Aí foi parar no jornal porque era muito provável dele voltar do trauma que ele teve no acidente, mas Deus fez. Ela falou isso, eu me lembrei de quando um jovem meu morreu. Quem lembra? Lembra assim, da nossa época, né? Tiago que vai lembrar também, teve um jovem jogando futebol. Também morreu. A gente chorou, ele voltou. Ninguém sabia fazer. A gente fez a oração. A gente fez assim. Já que não sabia fazer assim, a gente fez assim, ó. O menino apagou, perdeu, morreu mesmo. A gente ficou apavorado na quadra, tomou uma bolada, caiu no peito. E aí, também, né, já aconteceu, né? Minha mãe falando aqui, já aconteceu, meu pai até conta a história. E, gente, a oração, ela transforma. A gente vai fazer agora o quê? Vamos ver se vocês adivinham. Oração. Quem vem comigo nessa? Vocês entenderam que a gente vai ter que ter uma vida de oração? É sobre isso. Quem quer ter uma vida de oração?